Alunos, mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar matrizes, tá? É a nossa quarta aula. E Luiz Fernando, o seu professor Luizão. Primeiro de tudo, nós vamos fazer a definição das matrizes. A definição de matriz fala que ela é uma operação matemática, ela é organizada em linhas e colunas e é representada entre barras, que é igual ao módulo, ou entre colchetes. Então aqui tem um exemplo de uma matriz, ó. A é o nome da matriz, vem em letra maiúscula, 1, menos 2, 3, 0, 4 e 2. Então, se você observar, ó, tem uma linha, eu estou passando o mouse aqui em cima, segunda linha. Mas se tem as colunas, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, a matriz é do tipo 2 por 3. Primeiro você fala quantas linhas tem, depois quantas colunas. Então, se você olhar essa matriz, na primeira linha dela tem o número 1, menos 2 e 3. Na segunda linha tem os números 0, 4 e 2. Na primeira coluna você vai ver 1 e 0. Na segunda coluna você verá menos 2 e 4. E na terceira coluna você verá 3 e 2. Ok? É uma matriz do tipo 2 por 3. Continuando, aqui eu tenho um modelo de uma matriz algébrica. A matriz é A, nome maiúsculo, os elementos dela são A minúsculos. Se fosse a matriz B, seria B, B minúsculo. Os números que vocês veem aqui abaixo desses valores de A, significa dizer qual linha e qual coluna o número está. A11, A12 e A13 é linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. A21, A22, A23, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e linha 2, coluna 3, e assim por diante. E aqui embaixo eu coloquei uma matriz para a gente fazer a comparação. Ó. Se eu pego esse elemento que eu estou passando o mouse aqui em cima dele, ele está na linha 2, não, desculpa, ele está na linha 3, coluna 2. Se eu passo o mouse aqui em cima desse último elemento aqui, ó, estou mostrando aqui, ele está na linha 1, coluna 3. É para isso que servem esses números posicionados abaixo do A, para dizer qual linha e qual coluna o elemento está. Ok? Então, é uma matriz algébrica que mostra a posição dos elementos de acordo com a linha e coluna que ele pertence. Então, aqui no exemplo, eu coloquei A23, linha 2, coluna 3. Então, se eu buscar aqui ó, na linha 2, coluna 3, eu vou achar o elemento 2. Seguindo, nós temos os tipos de matrizes. Os tipos de matrizes estão relacionados com quantas linhas e quantas colunas essa matriz apresenta. Na álgebra, linha é representado pela letra I e coluna representado pela letra J. Assim, algebricamente, cada elemento será representado por A e J. Ok? Veja os elementos abaixo, alguns exemplos que nós vamos dar. Ó. Matriz linha é aquela matriz que possui apenas uma linha. Olha lá, a matriz A só tem uma linha, os elementos 1, 3, 4. E aqui está a definição dela, ó, 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. Então, eu leio assim, ó, a matriz A do tipo 1 por 3 é uma matriz linha. Segundo modelo, matriz coluna, é aquela que possui apenas uma coluna. Aqui eu coloquei a matriz B, uma coluna apenas ela tem, os elementos 1, 2 e 6. Aqui embaixo está o tipo da matriz, 3 por 1, são 3 linhas e uma coluna. Então eu falo, matriz B 3 por 1 é uma matriz coluna. Temos mais alguns modelos, ó. Matriz nula, todos os elementos são iguais a zero. Olha lá, não interessa o tamanho da matriz. Todos os elementos que eu colocar dentro dela vai ser uma matriz nula. Matriz quadrada. A matriz quadrada é formada por uma quantidade de linhas igual ao número de colunas. Então, toda vez que você vê I igual a J, você vai saber que o número de linhas daquela matriz é igual ao número de colunas. Aí nós dissemos que a matriz é quadrada. Esse exemplo da matriz C tem 1, 2, 3 linhas, está escrito aqui. Agora as colunas, ó. 1, 2, 3 colunas. Então, essa matriz, o número de linhas e o número de colunas são iguais. Então, eu digo, a matriz 3 por 3 é uma matriz quadrada de terceira ordem. Se ela fosse uma matriz 2 por 2, o número de linhas e colunas também seria iguais. Mas aí eu diria, matriz 2 por 2 quadrada de segunda ordem. Ok? E por hoje é só.